Caminho facilitado por troca entre São Paulo e Botafogo aí, Vitinho, Pablo Maia, tem outros jogadores aí no meio, tem novidades aí sobre essa possível troca, vamos falar sobre isso. Tem o São Paulo aí batendo o martelo, acertando mais uma saída de jogador e várias outras notícias do São Paulo para a gente trocar aquela ideia, belezinha, meu parceiro? Vambora aí para mais um vídeo. Ó, o negócio é o seguinte, São Paulo contratou aí o goleiro Carlos Coronel, né, que estava jogando aí na MLS, na Major League Soccer. São Paulo não anunciou ainda, é verdade, vale ressaltar, vale lembrar, mas segundo informações já tem um acordo ali feito, tudo certinho, só falta a assinatura do contrato. Óbvio que é o mais importante, a gente fala, pô, só falta assinar, que é o mais importante, óbvio, né, mas, né, ele deve vestir a camisa do São Paulo aí a partir da próxima temporada, tá? Aí, rapaz, começaram a relembrar aí de uma matéria, tá, de 2022, nós já estamos para 26, teve uma matéria em 2022, tá, que o goleiro Carlos Coronel fez com a ESPN, tá, e ele deu uma declaração falando sobre ele ter sido dispensado pelo São Paulo, tá, ele foi aprovado, né, fez teste lá, aprovou, depois foi dispensado. Abre aspas para o que ele falou em 2022, tá? Em entrevista para a ESPN, abre aspas. Eu tinha uns 15 anos quando fiquei um mês em Cotia no CT e fui aprovado, mas depois fui dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante, na época, e algum diretor do São Paulo, fecha aspas, para o Carlos Coronel, na entrevista aí para a ESPN em 2022, né, que ele falou que ele ficou um mês em Cotia, né, ele tinha 15 anos de idade, né, fez o teste, aprovado, ficou um mês lá em Cotia, depois foi dispensado, né, diz que não sabe o motivo específico aí do porquê que ele foi dispensado, mas o fato é que ele já viveu aí um mês, né, de um jogador aí de base do São Paulo. Isso aqui tem tempo pra cacete, né, porque hoje ele tem 28, né, hoje ele tem 28 anos e ele estava lá quando ele tinha 15, né? Passou um mês em Cotia, então ele poderia, né? Teve essa possibilidade aí dele ter sido um goleiro revelado pelo São Paulo, mas acabou que não deu certo, não ficou lá. Isso aqui também é normal, né, rapaz? Porra, 1 milhão de jogadores são dispensados aí, né, por São Paulo, Flamengo, Santos, Grêmio, todo time, né, normal, né, jogador fazer teste ali, ser reprovado, aí vai outro time, consegue ser aprovado, depois vira um grande jogador, vira um craque, isso é normal, né, pô, o cara faz um teste num time, não dá certo, vai para outro e vira um baita jogador, isso acontece muito, né, e agora o Carlos Coronel, né, deve vestir a camisa do São Paulo. A gente fala deve porque falta assinar o contrato ainda dele com o São Paulo, e o São Paulo, né, pós isso, pós assinatura, depois anunciar de forma oficial, né? Mas segundo informações já tá tudo certo aí, né? Agora que acabou o Natal, né? Tem o Ano Novo aí vindo, né? Então depois já começam, né, os jogadores se apresentarem, né? No caso, contratação ali, o jogador já começar a assinar os seus contratos e tudo mais, né, meu parceiro? Enfim, vamos seguindo aí, rapaz, e vamos entrar nesse tema já de mercado da bola envolvendo São Paulo e Botafogo, né, cara? Já tá uma... Eu acho que posso falar que tá uma novelinha São Paulo e Botafogo, né? Porque já tem já um tempinho que tá isso, né? Aí um dia é Pablo Maia, né? E Ferrarese pra cá, Rodriguinho, né? Aí do outro lado de São Paulo que é o Savarino, Marlon Freitas, Tuco Corrêa, Vitinho, né? Todo dia, já uns 500 jogadores no meio, né? Até agora nenhuma troca aconteceu de maneira oficial, né? Nenhuma ainda aconteceu, tá? Aí o que acontece? Vamos lá. Ontem saiu a informação que o Palmeiras estava perto aí de contratar o Marlon Freitas, que é um jogador que o São Paulo tinha interesse aí, né? Ou tem, né? Tem que esperar para ver se ele vai indo pro Palmeiras, mas pelo que parece o Palmeiras vai levar o Marlon Freitas. Pelo que parece aí, né, o negócio tá caminhando pro Marlon Freitas ser o novo jogador do Palmeiras. E a ESPN traz aqui que essa possível ida do Marlon Freitas para o Palmeiras pode agilizar, né, cara? Dar uma facilitada aí nessa troca envolvendo São Paulo e Botafogo. Gabriel, o que tem a ver com coisa que eu... Tá aí, ó, ESPN. Marlon Freitas no Palmeiras pode agilizar a troca envolvendo São Paulo e Botafogo. Uma possível ida de Marlon Freitas abre uma lacuna importante no setor do Botafogo. E o São Paulo sabe que o Pablo Maia seria um ativo e tanto para convencer o Botafogo a negociar o Vitinho
é algum outro atleta que agrade a comissão técnica do São Paulo no pacote que ainda tem o Ferrarese envolvido, né? O Joaquim Correa é o nome que agrada a diretoria do São Paulo. Então vamos lá, calma aí. Marlon Freitas indo pro Palmeiras, é evidentemente que abre uma lacuna no time. Né? E Pablo Maia é um ativo importante. Na verdade, o Pablo Maia é o maior ativo entre todos os jogadores especulados, né? Ferrarese, Pablo Maia, Rodriguinho, do outro lado tem Marlon Freitas, Correa, Savarino, Vitinho. O maior ativo é o Pablo Maia, né? O jogador mais jovem ali que tem mais mercado é o Pablo Maia. Isso é fato. Aí é o seguinte, Marlon Freitas sai, aí já tem uma lacuna do Botafogo. Você pode entender que com o Pablo Maia, né, e aí no negócio, né, cara, e o Marlon Freitas saindo, pode ser algo que agilize, né, que dê uma facilitada aí para convencer o Botafogo a trocar os jogadores. Aí o que acontece? Vamos lá, o São Paulo entende que o Pablo Maia é um ativo importante para convencer o Botafogo a negociar o Vitinho e algum outro atleta em um pacote que ainda tem um Ferrarese. Então, pelo que eu entendi aqui, seria Pablo Maia e Ferrarese, né? Aí, pelo Vitinho, que é o que o São Paulo quer, e mais um outro jogador, né? Pelo que eu entendi que da matéria da Espina é isso. Entendeu? Pablo Maia e Ferrarese por Vitinho e mais um jogador. Aí, no caso, o Joaquim Correa é um jogador que agrada a diretoria de São Paulo, mas tem aquela questão salarial, né, cara? Ele tem um salário muito alto aí e se impede de ter um acordo aí, já ter tido um acordo no caso, né? Porque o Botafogo, né, o Joaquim Correa não é um jogador importante lá, eles até aceitam negociar o Tuco Correa, mas a questão é o salário aí. Cara, tipo assim, São Paulo me inventar de trocar Pablo Maia e Ferrarese por Vitinho e Correa, aí é uma brincadeira de mau gosto, né, cara? Aí é uma brincadeira de mau gosto. Se fosse Vitinho e Correa só pelo Pablo Maia, eu já não concordava. Porque basicamente seria Vitinho pro Pablo Maia. Porque o Correa, com todo respeito, cara, o Correa não dá, né? Não dá. Pô, tem pouquíssimos gols aí, se não me engano, ele tem 6 gols nos últimos 3 anos aí, né? Tem um histórico grande de lesões, tá? Já teve muitas lesões na sua carreira. Ficou já muito tempo fora por lesões da carreira dele. No geral, não jogou nem perto do que se esperava dele no Botafogo. Então, tipo assim, cara, com todo respeito, o jogador tem 30 e poucos anos, já 31, se eu não me engano. Então, tipo assim, um jogador pode chegar aqui amanhã, irmão, virar ídolo, pode ganhar, eu não ia falar Libertadores, né, mas não vamos jogar. Pode jogar, irmão, aqui, ganhar título, virar ídolo, pode acontecer. Pode acontecer. Por que não pode? Coisa do futebol, né, pô, a gente tem ídolo de jogadores que vieram do Goiás, né, vários, inclusive, né, não foi um nem dois. Então o cara pode chegar aqui e arrebentar agora. Tô avaliando o quê? O cara já tem 30 e poucos anos, tem salário alto, né? Pô, tem 6 gols, né, nos últimos 3 anos, né? Pô, e vem mal. Isso que é a realidade. Entendeu? Se for só o Pablo Maia por Vitinho e Correa, eu já não acharia um bom negócio, tá? Não mesmo. Agora, Pablo Maia e Ferrarese, pelo Correa e o Vitinho, eu também, né, não gosto nem um pouco dessa troca, não. Mas o fato é, Marlon Freitas de saída pro Palmeiras, né, cara? O São Paulo entende que pode facilitar, agilizar uma troca aí, né? Porque eles vão precisar mais do Pablo Maia que eles querem, né? Já que vai abrir uma lacuna com a saída do Marlon Freitas, né? Então vamos aguardar. Essa ida do Marlon a ida para o Palmeiras pode agilizar essa troca aí, né? Com o São Paulo. Né? Enfim, eu já dei minha opinião, não concordo com isso aqui, não. Acho que não. O Pablo Maia já tem propostas aí de outros times da Europa, né? Um ativo importante para vender, fazer grana, né? Então não acho que seria uma boa aí trocar ele com o Botafogo, não. Né? Enfim. Bom, vamos seguindo agora, rapaziada, e vamos falar aí de mais uma saída no São Paulo, informação do Gabriel Sá. O São Paulo acertou o empréstimo eu ia falar atacante, ó. O São Paulo acertou o empréstimo de Matheus Belém ao Camboriú para disputar o campeonato catarinense. O zagueiro tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2026, né? Vamos ver se agora o Matheus Belém vai jogar, né? Porque desde que ele renovou o contrato com o São Paulo, ele foi emprestado para jogar na Chapecoense, foi para Chapecoense e o cara simplesmente voltou do empréstimo sem entrar em campo. Vocês já viram isso na vida de vocês? Eu acho que eu nunca vi isso, né? Se já tiver acontecido, são raras vezes, né? Pô, tu empresta o jogador para um time, o cara é emprestado, vai para lá e volta do empréstimo que ele nem jogou, nem fez isso, nem entrou em campo. Negócio de doido, né? O cara foi emprestado e jogou 0 jogos, negócio de maluco. Foi o que aconteceu com o Belém quando ele foi para a Chapecoense, né? Um negócio muito doido. Acho que foi ano passado, né? Que ele estava na Chapecoense ou foi esse ano? Não vou lembrar, mas enfim. O caso do Matheus não é um caso curioso, né, cara? Porque
né? Eu acho que foi em 23, né, que ele teve um jogo contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista que ele jogou, né? São Paulo jogou com o time reserva, né? Tava com um monte de desfalque, ele jogou como titular, jogou bem, foi eleito o melhor jogador em campo, nesse jogo, e o contrato tava acabando. Aí depois tem informação de que ele sairia, que não ia renovar o contrato. Não vai renovar, acabou. Aí do nada, né? Do nada renovou. Aí renovou aí o contrato, né? No caso até o fim de 26. Aí ficou lá encostado, não jogou, ficou um tempão lá treinando separado. Depois aparece a Chapecoense, foi pra Chapecoense, jogou 0 jogos, voltou e tá encostado até hoje. Né? Até hoje ele estava encostado, treinando separado, né, do elenco do São Paulo. E agora, né, vai jogar aí, né, no Camboriú, né, para disputar o campeonato catarinense, né? Então vamos ver se ele vai entrar em campo aí, né? O empréstimo, né, o Gabriel só não botou aqui, mas o empréstimo deve ser de uma temporada. Se for de uma temporada, ele não joga mais pelo São Paulo, né? Porque ele ficaria uma temporada inteira lá em 2026 pelo Camboriú, né? E quando acabar esse ano de empréstimo, acaba tendo um contrato com o São Paulo, que até o fim de 26, então automaticamente ele já ficava livre aí no mercado, né? Então vamos ver se o Matheus Baden vai jogar ou não, né? Boa sorte para ele, que dê tudo certo, né? Que ele consiga aí se firmar em algum clube, né? Não conseguiu no São Paulo, jogou muito pouco, né? Na Chapecoense nem entrou em campo, não sei porquê, né? Jamais vou desejar o mal pro garoto, muito pelo contrário, que tenha sucesso, que jogue bem lá, né? Que ele tenha sucesso aí ao longo da carreira dele, né? Eu lembro que uma vez que o Arnaldo Ribeiro tinha trago uma informação, né? Que ele falou que a avaliação do São Paulo, né? É que ele é um jogador que ele não tem nível para jogar no São Paulo. Eles entendem que é um jogador fraco. Basicamente isso. Falando um português bem claro, né? Os caras entendem que ele é fraco. Foi uma informação que o Arnaldo Ribeiro tinha trago, né? Lá dentro os caras entendem que ele é fraco. Não serve, por isso que ele não joga, né? Enfim. E aí que tá os erros de planejamento. Pô, o cara é da base do São Paulo, né? Pô, começou a jogar em 23, vocês não viram que ele não tinha condição de jogar no São Paulo? Se ele não tinha condição, por que deram um contrato para ele até o fim de 26, né? Então aí que tá o erro de planejamento, né? Um erro de avaliação, entendeu? Porque pode acontecer do cara dar certo, dar errado, de oscilar, pode. Agora, o cara é fraco, tipo assim, quando você fala que o jogador não tem condição de jogar porque ele é fraco, é uma avaliação radical, tipo assim, esse cara ele não serve, tipo assim, não é que não, vamos dar chance para ele, pode ser que o cara jogue bem, jogue mal, vamos dar uma sequência, a oscilação faz parte quando o jogador sobe da asa, não é nem isso, é uma avaliação de que ele é fraco. Então, se ele é fraco, foi um erro gigantesco de avaliação, de dar um contrato para ele até o fim de 26, né? Então, foi um erro muito grande aí de avaliação no São Paulo, né? E até agora, rapaz, a gente teve aí 8 saídas, podemos dizer assim, né? Aí no São Paulo e 2 chegadas. Tá aí, ó. O São Paulo atinge 8 saídas e 2 reforços, né? E tem muitas indefinições ainda, matéria aqui que traz o blog do São Paulo. Contratações, Danielzinho, estava no Mirassol, esse aí já é oficial, já foi até anunciado, né, de forma oficial pelo São Paulo. E o Carlos Coronel, que ainda não está oficializado, mas está tudo certo para ele ser um novo reforço do Tricolor para o ano que vem. Então, esses dois aí, né, os reforços por enquanto, até aqui, para a próxima temporada. As saídas que a gente tem, já confirmadas, né? Dineno, Rigoni, Luiz Gustavo, Patrick, Leandro, Belém, que a gente acabou de comentar sobre ele, né? Matheus Belém, Mailton e Jandrei, né? O Jandrei, vamos pôr 7, porque o Jandrei já estava lá, né? Que o Jandrei voltava por empréstimo, né? Ele estava por empréstimo, no Juventude voltaria. Né? No caso, então, se quiser pôr o Jandrei, né? A permanência do Jandrei no Juventude, então 8 saídas aí, né? A última foi a do Mailton, né? Que foi anunciada já pelo Fortaleza, e agora essa do Belém. Então, 8 saídas até aqui no São Paulo e 2 chegadas, né? 2 reforços e 8 saídas. O elenco, que já era curto esse ano, hoje está mais curto ainda, porque saiu 8 e chegou 2. No caso, chegou 1, né? Porque o outro não foi anunciado aí ainda, né? E tem aí as possíveis aí saídas. Uma das possíveis saídas a gente pode até colocar aqui já, né? Que é o Eric, né? Também o Vitória ainda não anunciou, né, a contratação do Eric em definitivo, mas informação que o GE tinha entrado que estava já encaminhado, né, um acordo aí para o Vitória pagar 7 milhões de reais para o São Paulo pelo Eric. Então o Eric eu acho que já pode colocar, né? Foram 8 saídas, acho que pode colocar 9 aí já com o Eric, né? Aí a gente tem o Ibali, ainda aí, né? Que acho que o contrato dele tá acabando para poder voltar aí, né? Mas acho que não vai ficar, deve ser outra saída, né? Aí pro time. O Luan também é uma indefinição, porque já essa informação também que ele tá fora dos planos do São Paulo
aí para a próxima temporada. São Paulo não conta com o Luan, então também é um jogador que tem chance de saída, uma possível saída. Aí o Yang tem essa possibilidade dele sair também, né? Já que agora tem um Carlos Coronel, né? Aí, e então tem chance do Yang, né? Ser vendido, ser emprestado, enfim. E tem o Ferrez também, que ainda é uma possível saída, porque as últimas informações foi que ele estava já com acordos encaminhado, né? Para ser o novo jogador do Botafogo. Então é isso, rapaziada. Por enquanto, 8 saídas aí confirmadas, algumas encaminhadas, né? Como é o caso, por exemplo, do Eric, do Ferrarese aí. E contratação mesmo, né? Danielzinho oficializado já. E o Carlos Coronel, que vai ser oficializado aí em breve, né? Então, tipo assim, muitas saídas e pouquíssimas, raríssimas chegadas no São Paulo até aqui, né? Aí o São Paulo tem, né? A gente foi de saída e de possível saída. Falando de possível chegada, tem essa questão com o Botafogo, acabamos de comentar, né? Tem o São Paulo que é o Vitinho, né? E outro jogador aí também no negócio, né? Que pode ser o Corrêa. Aí tem também a negociação, né? Que o São Paulo tá esperando do Ajax pelo Gaston Ávila, né? O São Paulo já fez uma proposta por empréstimo com opção de compra, tem que esperar aí o Ajax responder, né? Se topa, né? A proposta do São Paulo ou não. E tem esse negócio com o Botafogo, quem sabe, né? E pode ser que tenha alguma outra negociação aí a mais, né? Mas a gente não sabe por enquanto. Não, o que a gente sabe bem, por exemplo, o que está acontecendo agora? Trocas com o Botafogo, conversas e Gaston Ávila, né? É o que a gente sabe aí de momento. Teve algumas sondagens também que não foi para frente, né? Como foi, por exemplo, o caso aí, né? O Portal Gol trouxe que o São Paulo fez a sondagem pelo Scarpa, mas é difícil sair. Teve informação que o São Paulo fez a sondagem pelo Breno Lopes do Fortaleza, mas o Fortaleza quer grana, né? Evidentemente, para fazer, quer fazer dinheiro com o Breno Lopes, então o São Paulo não vai fazer proposta. Então, vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Dia 11 tem jogo, hoje é 26. Dia 11 tem jogo. Meu parceiro, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.